Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Vou perguntar aqui no chat para vocês. Estão me ouvindo? A Ania falou que sim, e hoje você pode avisar para eles que se eles quiserem, eles podem fazer o que eles pedem. Hoje vocês vão poder fazer muitas perguntas. Quando eu abrir para as perguntas, que aí a gente autoriza aqui, tá bem? Então vamos lá, né? Começar essa aula. A Angélica falou que o áudio está ótimo. Bom, bem-vindos. Essa é a segunda aula da nossa mentoria. A outra foi bastante interessante, a gente teve um feedback bem positivo. Eu gostei muito e espero que vocês aproveitem essa também, que é um tema muito sedutor, que são os cosméticos de luxo, os cosmecêuticos de luxo. A ideia é trazer um conhecimento novo para vocês a respeito desse tema. É um conhecimento que, para o dermatologista e para o público em geral, é muito controverso. Vocês vão ver que tem muitas questões ainda não respondidas, mas tem algumas questões que são muito úteis e que a gente consegue incluir na nossa prescrição no dia a dia. Bom, então vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Continuar. Bom, e aí, luxo, né? Aqui tem uma frase que a Chanel disse, a Coco Chanel. E ela disse assim, que o luxo é a necessidade que começa quando a necessidade acaba. Então, o que que é isso? Quando que o luxo começa? Será que o luxo aqui, os cosméticos de luxo, será que eles têm relação com função, com objetivo? Ou então eles são mais sensoriais, ou eles são puramente preço, ou talvez uma combinação de todos eles? Mas essa frase ela é muito interessante. Teve outro, eu não lembro quem foi, que disse assim, que pelo trivial a gente mata e pelo luxo a gente morre. E é muito isso também. Vocês vão ver que eu acho que só não compra um cosmético de luxo quem não pode pagar por ele. E aí, essas são as marcas dos cosméticos de luxo. Primeira coisa é pronunciar essas marcas. A maioria delas é em francês e a gente costuma ter algumas dúvidas, né? Então, eu vou ensinar vocês, isso é repertório também para vocês falarem para os pacientes, tá? Então, a primeira, Lancôme, Lancôme. A gente não fala o E e termina no M, Lancôme. A outra, Dior, Dior. A vibração do R fica aqui, Dior. A Guerlain. Vocês podem aí repetir isso que eu estou falando. Guerlain. O outro, la mer. La mer. Mer em francês é mar. Mar em francês é feminino, como rio, como banco, então é a mar. Chanel é Chanel. Sisley é Sisley mesmo. Sisley Paris. Shiseido é Shiseido. Estée Lauder, que é Estée Lauder. Clarins, que é Clarins. E La Prairie. La Prairie talvez é o mais difícil, porque parece que você tem a língua presa. La Prairie, porque é um francês suíço. La Prairie. Bom,
E o cosmético de luxo, ele apesar de ser caro, ele está evoluindo. Notem aqui que em 2023 até 2033, a projeção do mercado de luxo é um crescimento exponencial, que foi de 50 bilhões para 87 bilhões em 2033. Quer dizer, os cosméticos, os cosmecêuticos, eles são caros, apesar de caros, e no período pós-pandemia, eles ainda vendem e vendem muito. Então, a gente tem um consumidor querendo adquirir esses produtos de alto custo. E os consumidores são os nossos pacientes. Eles podem, em algum momento, querer esses produtos. E o que que deixa um cosmético, um cosmecêutico com cara de luxo? Por que que ele é de luxo? Então, a gente vai estudar isso nesse momento. O primeiro são condições como o design e os materiais da embalagem. Então, os frascos, eles são pesados, até 400 gramas aproximadamente. Ele tem vidro lapidado, as tampas são metálicas, o design ele é exclusivo e muitas vezes feito por artistas ou arquitetos. Então, a marca ela faz collab em momentos especiais, em ocasiões especiais com grandes artistas. As embalagens, elas lembram a joalheria, elas costumam ser um pouco geométricas, então ângulos muito arredondados, como esse da La Prairie, que lembra um cone, ou um quadrado como o Givenchy Sculptural. Eles lembram a joalheria. E a sustentabilidade de alto padrão, que são refis que também são sofisticados, o refil é bonito, muita gente compra o refil em si, os materiais recicláveis de luxo e muito artesanato. Então, por exemplo, esse orquídea imperial aqui da Guerlain, ele é todo feito à mão. Ele é uma cerâmica quando ele tira do forno, ele pinta com ouro uma por uma. Então, essa questão artesanal é muito relevante para essas marcas de luxo. E aí você pensa, você, enquanto consumidor, você vai querer na sua bancada um produto assim, um Nutrel, ou um produto com uma embalagem assim de luxo. Esqueçam o preço, tá? A gente não está falando de preço ainda. Por enquanto, é só o visual. Claro que você vai querer esses outros. E o paciente também pensa assim. A outra questão é a exclusividade e a raridade. Então, são ingredientes, na maioria das vezes, difíceis de obter. Por exemplo, o ouro coloidal, que a Dior usa, é ouro mesmo. Existem alguns artigos muito interessantes sobre o uso do ouro na dermatologia. Extratos raros como caviar, duas dessas marcas usam o caviar. Orquídeas raras, que são orquídeas de Madagascar, não são orquídeas tradicionais, ou orquídeas criadas e desenvolvidas pela marca, pela Guerlain nesse caso, que cria essas orquídeas no orquidário próprio, a céu aberto, e só produz com as matérias-primas próprias. Águas de origem específica, como por exemplo a água da La Prairie, que vem do retimento das geleiras. E a produção limitada ou numerada. Então, esse, por exemplo, da Valmont, essa marca Valmont, ela além de só ser vendida nos spas de luxo, os 5 estrelas da França e dos Estados Unidos, ela ainda tem edições comemorativas. E aqui é essa edição com sorrisos. Esse Dior, que é o Dior de Vie, ele é feito artesanalmente, um por um. Então, o artesão que trabalha com vidro, ele cria cada uma dessa embalagem em um momento diferente, sob demanda. Essa Eau de Soir, ela mostra imagens de Paris. Isso é da Dior, foi uma edição. E esse Le Soir Noir da Givenchy, ele tem orquídea e uma época a cor dele era preta. Então ele era um creme preto que em contato com a pele ficava transparente. Eles têm toda essa mágica de exclusividade. O preço também é um sinal de valor, então tem que custar caro, porque o preço, ele, dentro dos aspectos relevantes, ele é um código, é um filtro, ele amplifica o desejo e ele é uma promessa de excelência. Então, o que que é isso de código? Ele comunica uma exclusividade. Então, significa que o comprador, ele se sente
pertencente a determinado nicho, a determinado grupo que pode comprar aquele produto. Esse público, ele tende a ser um pouco diferenciado e se hospedar naquele cenário em que a pessoa que pode pagar mais caro acessou aquele ambiente, aquele ecossistema. Então, por isso ela é exclusiva. Ela seleciona muito bem o público, então só as pessoas que podem pagar caro conseguem adquirir esses produtos. Ela amplifica desejo, e esse é um conceito de Veblen, que foi um economista, e ele criou esse conceito porque, na verdade, quando a gente pensa no marketing tradicional, o preço determina a demanda. Então, quanto mais barato, mais a empresa vai vender. Quando a gente fala do mercado de luxo, o preço ele é muito importante. Quanto maior é o preço, maior é a demanda. Por quê? Porque a gente desafia o consumidor a comprar. E aquele que está acostumado com produtos de alto custo, de luxo, ele não está preocupado com o valor. Ele quer, na verdade, um valor alto. E a promessa de excelência, porque o preço alto, na cabeça do consumidor, significa ciência e eficácia. É como um carro muito caro significasse que o carro é melhor. Com o produto cosmético é a mesma coisa. É como um vestido, por exemplo, de alta costura, mostrar que o cliente ele pertence àquele grupo que pode comprar e também que ele tem um valor exagerado em relação aos outros. Também uma ligação com tradição e história da marca, uma narrativa de herança sempre artesanal, com inovação científica e um endosso cultural. São artistas e celebridades que se associam à marca. Aqui a gente vai falar da primeira, é só um exemplo. Então, a Chanel, os produtos cosméticos ou cosmecêuticos da Chanel. Chanel, ela. Vou colocar o que eu vi de primeiro para vocês. Gabrielle Bonheur Coco Chanel was born on August 19, 1883, in Saumur, France. Orphaned by age 12, she was raised in a convent where she learned to sew. After a short career as a singer, Chanel opened her first hat shop in 1910. Her revolutionary designs liberated women from corseted silhouettes, introducing a more casual elegance and the iconic Chanel No. 5 fragrance. Despite facing criticism and challenges during World War II, she returned to fashion in 1954, solidifying her status as a pioneer. Chanel's legacy lives on through her timeless designs and the enduring influence she has on contemporary fashion, embodying empowerment and freedom for women everywhere. Então, a marca de cosméticos Chanel, ela não representa só a marca Chanel. Ela representa toda a história da Gabrielle Chanel, a Coco Chanel. Ela foi responsável por libertar as mulheres do espartilho, ela trouxe roupas mais leves, confortáveis. A mulher, ela precisava, antes da Chanel, usar o espartilho, ela precisava mostrar a cintura. Depois a Chanel ela foi autorizada a não mostrar mais a cintura. Ela introduziu o jersey, ela criou o pretinho básico, o vestido, né, o taillé, lançou um ícone que é o Chanel número 5, criou bolsa e difundiu o estilo garçon e a imagem de uma mulher moderna. Estilo garçon é um estilo feminino, só que utilizando roupas masculinas. E transformou o seu nome numa marca de luxo. Então, um produto lá, um pote que vem escrito Chanel, ele não é só um creme, ele carrega toda essa história da marca. A Guerlain também. A Guerlain na França, ela tem uma ligação histórica, na verdade, com a evolução do próprio país da França. Então, ela foi criada em 1828 por Pierre-François Pascal Guerlain. Hoje, o local onde foi criado a Guerlain, o primeiro espaço, ele é um hotel de luxo. Depois, o Guerlain, em 1853, ele foi convidado para criar uma água de colônia para a Imperatriz Eugênia. E ele foi, nesse frasco, ele pela primeira vez utilizou as abelhas no frasco. Ele ficou conhecido na Europa toda como o criador de um perfume para uma imperatriz. Ele criou a primeira fragrância moderna que mistura notas sintéticas e naturais. Até aquele momento, só notas naturais eram usadas. Ele criou em 1925 o Shalimar, que foi inspirado no Taj Mahal, que é muito vendido até hoje. Ele criou
o Instituto Guerlain, em 1939, que fica na Champs-Élysées até hoje, e que foi o primeiro consultório médico dermatológico da França totalmente dedicado ao skincare, à terapia cosmética, que é o que a gente faz hoje. Em 1984, ele criou o terracota, que é o pó vendido até hoje. Em 1987, ele criou os meteorites, que muita gente já deve ter visto ou já deve ter esse produto. A caixinha é inspirado na Maria Antonieta e ele tem essas bolinhas que são com uma cor diferente. Cada fase dessa terracota, ela recebe uma embalagem diferente, lembrando aquele período, ou feito por determinado artista. Na França, só 3 pessoas conhecem o sistema de produção dessas bolinhas, porque precisa de toda uma logística para ela ficar redondinha assim. Em 2006, foi criado a Orquídea Imperial, que é uma linha anti-envelhecimento baseada na pesquisa das orquídeas. Orquídea, o nome técnico é Vanda, então é o estudo das Vandas. Em 2010, a Guerlain fez uma linha toda voltada para os derivados das abelhas, que é a linha Abeille Royale. Ela preserva uma ilha de Roissy, que é no norte da França, com abelhas específicas daquela marca e isoladas e bem tratadas, com aporte todo sustentável. Em 2024, no ano passado, foi criado essa linha que é a Orquídea Imperial Gold, que é para uma pele mais jovem. Até então, a Orquídea Imperial tradicional era para uma pele acima de 50. Agora, esse Orquídea Imperial Gold é uma tentativa da Guerlain de se tornar minimalista e de atingir esse público minimalista. A narrativa da herança artesanal é muito interessante também. A Chanel, por exemplo, ela cultiva a baunilha, né, que é a Vanilla planifolia, em Madagascar. Então, ela fornece nutrientes para aquelas plantas que são locais, ela emprega as pessoas que cuidam dessa baunilha, ela cerca a área de preservação ambiental e toda a baunilha utilizada pela Chanel vem dessa região de Madagascar. Ela é exclusiva dessa área. A Guerlain tem o orquidário, que é dedicado ao estudo e à multiplicação das orquídeas raras. A La Prairie, ela tem um complexo, né, uma patente que chama Cellular Complex, que é sempre narrado como um segredo suíço. A La Prairie, ela resolveu colocar a história da marca intimamente ligada à história da Suíça. Então, o Papa frequentava o Spa da La Prairie, grandes autoridades mundiais, quando tiravam férias, elas frequentavam como curativo também. Hoje você pode ir no Spa La Prairie, por exemplo, e fazer botox, peeling, preenchimento, e também, mas por exemplo, 78 mil francos. E a Clé de Peau, ela fez, durante uma época, edições limitadas com Swarovski, e eles eram numerados. Mostrava essa ideia de artesanato com cosmecêuticos. Aqui, o que a gente vê? Grandes nomes, celebridades sendo embaixadoras dessas marcas. Isso traz muita credibilidade para quem considera esses nomes. E os ingredientes, né? Então, o uso de ativos exclusivos ou patenteados, muitas vezes derivados da biotecnologia, por exemplo, células-tronco, peptídeos, frações purificadas de DNA ou extratos raros. O investimento em pesquisa, tem muita pesquisa, essas marcas elas têm polos gigantes de pesquisa, diferente do que a gente imagina, que é só preço, que é só valor, e inovação em veículos, sistemas de liberação controlada e o sensorial também muito diferenciado. Então, ativos exclusivos. Aqui é uma floresta que eu falei para vocês agora, de baunilha em Madagascar. A La Prairie, ela utiliza a platina coloidal nos seus cremes. A platina é um mineral extremamente raro e caro e é o ingrediente central dessa linha e significa para os franceses, para os europeus, inovação. Platina para eles é inovação.
Eles também têm enormes campos de pesquisa. Aqui é o Domaine Clarin, que fica em Sainte-Colombe, que é, domaine significa território. Todo esse território que vocês estão vendo, ele é constituído por plantações, porque a Clarins, ela é quase que 100% dos produtos são naturais, extraídos da natureza em si, e só processados, ela não tem produtos sintéticos, e o campo, a fábrica, ela é toda assim, em céu aberto. Aqui, a usina Guerlain, que fica em La Ruche, que é o polo verde da França. Ela foi inaugurada em 2015, ela ocupa 21 mil metros quadrados, tem 350 funcionários e ela produz até 22 milhões de unidades de cosméticos por ano e é um centro de pesquisa extremamente ativo em relação à publicação e à qualidade dos seus estudos. Os estudos em vivo, eles são, da Guerlain, escassos, mas os estudos em vitro e pele 3D, eles são grandes em número. Aqui, o Chanel Open Sky Lab, que fica em Guaujak, que é muito próximo dessa outra aqui da Guerlain, e ela é um laboratório a céu aberto. Aqui o que a gente vê são árvores de camélia, a gente vai ver daqui a pouco que a Chanel, ela utiliza muito do extrato da camélia, então eles têm plantações gigantes de camélia, o período do ano para coleta é específico, o horário também, e os laboratórios são bem grandes. Aqui a Dior tem o Helios, que fica em Orléans, que também eles são muito próximos, né? A França ela tem um polo verde, um polo cosmético verde. Como tem o Vale do Silício, na França eles têm esse polo verde. E é uma fábrica gigante da Dior para o desenvolvimento de produtos, principalmente as maquiagens e os cosmecêuticos. Em relação à sustentabilidade, a Guerlain ela tem esse projeto Be Respect, que ela cria abelhas numa ilha. Então, a ideia é que as abelhas elas continuem com a mesma matriz genética, porque elas estão na ilha, isoladas, e ela preserva o cultivo artesanal das abelhas. Então, a abelha ela fica mesmo dentro de uma árvore. Ela sai dessa caixa e eles plantam essas abelhas nas árvores. E eles colocam ao redor, por exemplo, quando eles querem um mel com um conteúdo fitoterápico de lavanda, eles plantam lavanda ao redor dessa colmeia. Quando eles querem camomila, que o mel tem extratos de camomila, que são anti-inflamatórios, ele coloca as colmeias, as árvores, dentro do campo de camomila. Isso é bem interessante. A Estée Lauder, hoje, em 2025, tem toda a sua fábrica, a sua linha de produção renovável, com energia renovável. A Lancôme, ela tem esse projeto Caring Together for a Happier Tomorrow, que é toda a produção da Lancôme feita a partir agora do ano de 2030 com produtos, embalagens recicláveis. E aqui o que vocês estão vendo é a rosa centifolha, que daqui a pouco eu vou falar para vocês dela. E aí, então, vamos começar então falando sobre os produtos em si. Vocês viram que as marcas de luxo, elas têm um storytelling, ela tem uma história para contar, ela tem uma herança, ela tem um custo, tem um valor, ela é para determinado público específico. Eu não quero que depois da aula vocês passem, por exemplo, a prescrever só produtos de luxo, não é a ideia. Mas vocês precisam saber do que se trata. Porque os pacientes vão perguntar, porque vocês precisam de repertório e porque vocês também são consumidores. Então, é preciso que a gente fale sobre isso. Eu não sei em que momento a gente se perdeu. Então, existiu um momento em que o paciente, para ele ter informações a respeito da cosmetria, cosmetologia de produtos, ele busca uma pessoa do TikTok ou um influencer. O médico ele perdeu em algum momento o lugar de fala. Mas isso é talvez nossa culpa, dos professores e da gente mesmo enquanto médico, porque vocês vão ver que
estudar tudo isso, produzir todo esse conteúdo, ir atrás das fórmulas, dos ingredientes, dos estudos, leva muito tempo. E o nosso tempo é muito precioso, a gente prefere atender paciente, fazer alguns procedimentos. Por isso que um curso que fale sobre isso é interessante, porque eu já trago aqui para vocês mastigado, não é? Eu escolhi um produto dentro de cada linha para falar para vocês. Eu vou explicar o que é o produto, qual é o claim do produto, né? A propaganda daquele produto, o que a marca diz, o que de fato tem, o que falta e o que tem que pode ser usado e como a gente consegue combinar. Vocês vão ver que tem esses que eu escolhi, eles têm estudos, eles têm evidência e a gente consegue incluir no skincare. Uma dica que eu dou é sempre, a gente não pode esperar, por exemplo, que um hidratante da Guerlain vá funcionar como um ácido retinóico, por exemplo, ou tretinoína. Esses produtos, eles podem sim ser incluídos como agentes de tratamento, mas um clareador não vai funcionar como uma hidroquinona, por exemplo. Ele é mais um uso alegórico, sensorial, um uso de prazer mesmo. Então, uma das opções, e que eu faço muito, é para aquele paciente que quer ter uma experiência legal de um produto, do sensorial, da fragrância, de ter uma embalagem bonita, eu prescrevo 2 produtos. Um manipulado com todos aqueles ativos que eu quero enquanto tratamento e um produto desse. Isso funciona muito bem, porque o paciente gosta, né? Pense você como paciente. A gente gosta de coisas sofisticadas. Esse é o primeiro produto que a gente vai estudar. Ele é o Daily Repair Serum da Guerlain, dessa linha Abbey Royal. Ela é um sérum, isso é um vidro. Dentro tem bolinhas, bolinhas de pólen e mel, envoltas por um creme de ácido hialurônico. Então vamos ver o que a propaganda diz. Me diz se vocês estão ouvindo o vídeo. Tá. Une peau qui se répare mal, c'est une peau qui vieillit plus vite. La peau, l'organe le plus énervé de notre corps, possède des centaines de milliers de capteurs sensoriels Eu posso traduzir depois para vocês, se vocês quiserem, me avisem. qui vont émettre des connexions avec les cellules cutanées. Autour du miel de l'abeille noire de l'île d'Ouessant, notre miel historique, nous avons créé un assemblage de miel et de gelée royale. Ensemble, ils forment notre nouvelle technologie, la dynamique Black Bead Repair. Elle stimule les connexions entre les cellules nerveuses et les cellules de la peau pour booster les mécanismes d'autoréparation. Notre nouvelle Advanced Jeunesse va permettre une accélération conséquente de la réparation des cellules de l'âge. La peau va apparaître repulpée et visiblement plus jeune. C'est une véritable avancée technologique. Bom, eu acho que a legenda ficou pequenininha. Vocês querem que eu traduza? Estão falando assim, né? Eu vou traduzir aqui para vocês. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Bom, Une peau qui se répare mal, c'est une peau qui vieillit plus vite. ó, uma pele que não cicatriza bem é uma pele que não dura muito. La peau, l'organe le plus énervé de notre corps, possède des centaines de milliers de capteurs sensoriels qui vont A pele tem inúmeros fatores émettre sensoriais des connexions avec les cellules cutanées. que fazem uma conexão entre a célula e a pele. Autour du miel de l'abeille noire de l'île d'Ouessant, notre Ó, baseado na história das abelhas negras da ilha de Ouessant, que é a ilha que eu falei para miel vocês, historique, nous avons créé un assemblage de miel et de gelée royale. a gente criou uma linha, uma divisão diferente de mel e geleia real. Esses ingredientes eles têm 65% de polifenol, 14% de minerais e 44% de aminoácidos. Diferente do mel tradicional, que tem 16% só de polifenóis. Ensemble, ils forment notre nouvelle technologie, Todos juntos formam a nossa nova tecnologia que se chama Dynamic Black Bee Repair.
la dynamique Black Bill Repair. Elle stimule les connexions entre les cellules nerveuses et les cellules de la A característica importante dela, dessa mistura de geleia real com mel, é que ela estimula a comunicação entre o queratinócito e a célula nervosa, o neurônio. pour booster les mécanismes d'autoréparation. Porque a ideia é que você leve sinais dos mecanismos de reparação através do sistema nervoso. Notre nouvelle Advanced Jeunesse va permettre une accélération conséquente de la réparation des cellules de Lange. E aí ele aumenta a reparação celular. Aqui ele não está falando da melhora do fotodano, ele está falando da reparação celular. Reparação celular em ambientes contaminados, enfim. La peau va apparaître repulpée et visiblement plus jeune. C'est une véritable E a pele vai, então, parecer mais jovem. technologie. É uma tecnologia muito, na opinião dele, avançada. Eles demoraram 20 anos para desenvolver essa linha. Comparem as marcas normais que a gente conhece. Bioderma, Creamy, Principia. Quanto tempo essas marcas levam para criar os produtos e quanto tempo essas outras marcas levam, a estrutura que essas marcas têm. Bom, e aí o que que tem, né? Ele tem água, vocês vão ver que quase todos os cosmecêuticos têm água como agente principal, glicerina, mel, geleia real e várias outras coisas. Aqui o que é importante é o mel e a geleia real. Essa revisão sistemática, ela é muito interessante, ela foi publicada há uns 5 anos, ó, em 2020, e ela sintetiza todo o conhecimento que a gente tem a respeito dos derivados do mel. Esse produto ele tem mel e geleia real, e esses são os efeitos desses ingredientes. Então, o mel ele é um antifúngico, um bactericida, um agente esfoliante, porque ele é também um hidroxiácido, um anti-inflamatório, um agente regenerador. Isso quando a gente fala sobre curativos, né, ferimentos. A geleia real é um bactericida, um anti-inflamatório, um anti-aging e um imunomodulador. Essa ação imunomoduladora da geleia real ela é muito interessante também. O que que a gente espera de um produto como esse? Primeiro é o sensorial. Ele é extremamente agradável. Ele lembra um óleo, mas ele é um óleo seco. Ele tem uma embalagem bonita. A fragrância, apesar de ser mel, não é mel. Ela cheira geleia real. E ela tem essa capacidade, principalmente, de ser um agente anti-inflamatório. Então, para aqueles pacientes que têm rosácea ou uma acne extremamente inflamatória, ou a pele muito branca e telangiectasias, você pode usar esse produto. Ele já tem junto vitamina E, que é um agente emoliente, ele tem agentes umectantes, né, que atraem água, ele tem depantenol, tem ácido hialurônico, tem a glicerina e tem o mel e a geleia real, como eu disse. Se você usar um produto desse e um outro industrializado, o único produto que você deveria associar com esse seria uma tretinoína. Então, você pode prescrever o uso desse produto de manhã e à noite e a tretinoína à noite. Porque aqui nessa fórmula a gente não tem um renovador celular. Lembra que a tretinoína ela tem receptores, 4 receptores nucleares para a produção de colágeno. Então, a gente precisa do quê para um skincare? De um umectante, emoliente, antioxidante e um renovador celular. Falta aqui o renovador celular, que é a tretinoína. Esse seria um excelente tratamento. E como ele tem a geleia real, ele vai ajudar na inflamação da tretinoína. Então, noite sim, noite não a tretinoína. Todas as manhãs e todas as noites, o Daily Repair da Guerlain. Aqui, esse eu particularmente gosto muito, eu uso. Eu acho que o sensorial dele é excelente em relação ao residual, à fragrância, à embalagem, à cosmética desse produto, eu gosto muito. Ele tem 3 apresentações,
ele tem o autodosador, então você aperta, ele já sai a quantidade necessária para um uso. Ele é o número 1 de Chanel. E ele tem camélia. Aqui. Here in Chanel's Pontown laboratory, for 10 years we have been studying the mechanism of skin aging called senescence. Basing our research on data from 6,000 women around the world and working on 2D and 3D skin models to test the efficacy of our active ingredients. Senescence is the process by which a cell stops dividing and enters a state of permanent growth arrest. When these cells are treated with red camellia extract, their cellular vitality is increased by 67%. Over here, we can see how senescence translates on a tisular level. When skin is treated with red camellia extract, its oxidative state is rebalanced for revitalized skin from the inside. Numéro 1 de Chanel, beauty ahead of time. A gente fala de senescência, não é? Então é um conceito que é muito falado e muito atual. Muitos produtos eles nascem com essa ideia de retardar a senescência, que é um envelhecimento celular, o encurtamento dos telômeros, que é o grande fator do envelhecimento. E quem descobriu esse processo foi a Chanel, através de um estudo que foi muito interessante com 60 gêmeos. E ele expôs, os investigadores, eles poluíram a pele de alguns gêmeos, eles analisaram aqueles gêmeos que fumam, aqueles que não usam filtro solar, como a pele evolui e como os cromossomos evoluem. Esse processo da senescência foi o laboratório Chanel que descobriu. Aqui mais um vídeo. 76% dos derivados da camélia. Foram 20 pesquisadores, 18 anos de estudo e 5 sinais de envelhecimento: poros, elasticidade, rugas, conforto em cada grupo. Aqui eles exageraram, né? Não sei se isso melhora 5 sinais de envelhecimento. E aí, o que que ele tem? Ele tem camélia japônica. Camélia japônica é o extrato dessa árvore, camélia. Depois vocês podem pesquisar aí no Google camélia. Ela tem a camélia branca e a camélia vermelha. Uma das características é que ela dá flor o ano todo. Então, ela tem uma capacidade de adaptação à temperatura. E essa capacidade, muito provavelmente, é transmitida através do seu óleo. E ela tem também propanediol, que é um solvente, glicerina, água, extrato de café, o extrato da folha também, perfume, ácido cítrico, que é um conservante, ácido hialurônico, adenosina, que é um rejuvenescedor, ácido lático, que é um alfa-hidroxiácido, sacarídeo, que é um derivado de fermentação também, e o palmitol tetrapeptídeo, que é o matrixil. Então, o que que a gente tem de estudo, né? Alguns estudos só que eu coloquei. Que o óleo de camélia japônica é eficaz no tratamento de queimaduras, especialmente de primeiro e segundo graus. Tem tribos que usam o extrato fermentado de camélia japônica através de um processo que chama fleurage. Fleurage, que é você pega a folha da camélia, coloca na gordura de porco, principalmente. A gordura, ela absorve os extratos da folha da camélia. Depois, eles aquecem essa gordura, ela evapora e o extrato da camélia fica, porque por volatilidade, a volatilidade do extrato da camélia é diferente da gordura. Então, é uma maneira de você extrair esse extrato. E é, em algumas tribos, utilizada para queimaduras. O anti-envelhecimento, porque ela diminui a degradação de colágeno pelo ingrediente ativo camelioside A, que inibe a metaloproteinase 1, e o extrato de folhas diminui a perda transepidérmica da água. Esse estudo, esse primeiro, foi feito por cotometria, então foi um estudo instrumental. Então, eu acho um produto interessante também. Daqui desse produto para os outros,
ele só não serviria como associação também com tretinoína para um esquema terapêutico em que a gente quer clareamento. Então, ele não tem nenhum agente clareador. Você poderia fazer uma fórmula manipulada com tretinoína e um clareador que abranja todas as fases da melanogênese e utilizar esse produto da Chanel cedo e à noite. E aqui mais outros estudos que eu posso mandar para vocês também, todos mostrando um excelente resultado e um perfil de segurança. Esse é o Capture Total, que é uma linha, né, da Dior, com 4 produtos também. Ela é bem icônica. Aqui o vídeo. Hidden in the rainforest of Madagascar. Então aqui ele vai falar que os ingredientes eles são extraídos dessa floresta no Madagascar. É uma floresta que tem uma peculiaridade. Chove na maioria dos dias do ano. Coastal white, scarlet colored longosa. E essa planta que vocês estão vendo aqui, ela chama longosa. O que a empresa usa, a Dior, é a semente da longosa. Eles consideram a longosa como uma planta eterna. Na verdade, é uma lenda, porque lá, um dos tratamentos da terra para matar as pragas e para fazer uma renovação do solo com carbono é colocando fogo, que fazia aqui no Brasil também. E essa planta, ela, depois que a área toda é queimada, só a longosa brota. Então, ela tem essa capacidade de preservar as raízes num ambiente extremamente hostil. Então, por isso que ela é chamada de planta eterna. Hidden in the rainforest of Madagascar. Grows the wild, scarlet colored longosa, the eternal flame. Dior has discovered the spectacular virtues that lie in its seeds and captured them. Once it is rooted somewhere, longosa will conquer new lands, even in harsh climates. It can revitalize itself as one of the most resilient of all plants. Infused and captured to itself, it re-energizes the skin from deep within. Não sei se vocês notaram, mas ela fala, ao invés de falar vermelho, ela fala escarlate. Escarlate. Todas as marcas de luxo não usam a palavra vermelho, elas usam escarlate. A Givenchy utiliza também, porque o criador, né, da Givenchy gostava muito dessa cor. E aí, o que que ele tem? Ele tem tudo isso, muitos extratos naturais, mas também adenosina, ácido hialurônico, o extrato do jasmim, a malva, a íris florentina e a Milfoam Seed Oil. Então, o que que é isso? Íris florentina, ele é o extrato da raiz da íris florentina. A malva, que é a malva, que eu acho que em algum momento eu já falei para você, se alguém fez o curso comigo, tá lembrado da malva. Ela tem uma ligação extrema com aquaporinas. As aquaporinas, elas são portas na parede dos queratinócitos, que quando abertas aumentam a hidratação da pele. Ela é um túnel, uma alternativa para a água circular entre as células. O descobridor da malva em relação aos aspectos cutâneos ganhou inclusive o Nobel de Química. Ela tem a longosa, que é o aframomum. Ela tem a palmaria palmata, que é uma alga marrom. Yeast ferment extract e o jasmim. E aí, o que que a gente tem de estudo? Esse estudo ele foi publicado em 2023 e que ele fala das habilidades protetoras do aframônio, que é o extrato da longosa. A composição desse extrato, eles são ácidos orgânicos, o lático, o succínico e o gluconato. Os polifenóis, a rutina é um importante polifenol, a gente coloca nos manipulados para olheira, por exemplo. E a isoquercetina, usada também via oral. Muita gente come essa planta. Foi utilizado o modelo 3D, bioprintada, que é validado, é como uma pele humana, só não tem circulação, com e sem células-tronco de queratinócitos. E os efeitos foi que ele aumentou a espessura da epiderme e a proliferação celular, pelo aumento do gene KI67, que a gente usa bastante esse gene para dosar a proliferação celular. Aumentou a hidratação e luminosidade, aumentou o colágeno 7 e a integrina,
que trabalham na junção dermoepidérmica e aumentou o colágeno dérmico e de fibroblastos, principalmente na derme reticular. Lembra que atinge derme reticular? Fenol. Claro que não tem relação nenhuma, mas aumentou o colágeno dérmico também. A apresentação desse ingrediente, da semente desse ingrediente, teria uma potencial atividade anti-idade, anti-aging, porque melhoraria a hidratação, luminosidade, firmeza e o rejuvenescimento. A íris fiorentina tem estudos em relação à proliferação de fibroblasto, a síntese de colágeno e a vascularização, a síntese de colágeno também, esse estudo foi em 2019, como agente despigmentante e acne, mas a ação despigmentante dela foi muito pequena. Íris florentina é o nome do lírio, né? É o lírio. A malva, então, é um antibacteriano contra Streptococcus aureus e Staphylococcus aureus e a dermatofitose. É um anti-inflamatório porque reduz edema e supera os tratamentos convencionais. Ele foi comparado com agentes calmantes. Combate o estresse oxidativo e estimula a proliferação celular, lembra do gene. E o extrato de jasmim, que inibe a metaloproteinase 1 e 3 e a tirosinase. Então, esse produto ele tem 2 agentes clareadores, que é o lírio e o jasmim. É um antimicrobiano, até 83% de inibição contra bactérias gram-positivas e reduz o eritema, e o eritema, muito provavelmente, porque ele bloqueia um tipo de célula que chama sunburn, que é uma célula, um queratinócito com um íon faltante. A radiação ultravioleta rouba um íon desse queratinócito e ele fica ávido por ficar estável. E o extrato do jasmim tenta resolver isso. Aqui um produto que é icônico e clássico, que é o Skin Caviar da La Prairie. Vamos ver o vídeo sobre ele. Vejam como algumas propagandas elas são interessantes. Essa propaganda ela não disse nada, não utilizou nada verbal, mas já deu a ideia de que é um produto de luxo, de qualidade. A La Prairie trabalha muito com isso, trabalha muito com o inconsciente e com aqueles símbolos de luxo que a gente tem. A cor, o azul ultramarino, que é um azul extremamente raro, o dourado também, e o logo e o formato do pote, ele foi feito por matemáticos, porque ele atrai o olhar. E aí ele tem tudo isso aqui. Muita gente tem um pouco de medo, né? E a gente tem que ter mesmo, de ingredientes que tenham, de fórmulas que tenham muitos ingredientes, porque a chance de uma dermatite de contato é alta e a gente daí não vai identificar qual agente foi. Mas eles passam por tantos testes que isso é muito raro. E aí, o que que tem de estudo? Muitos estudos, muitos estudos. O caviar, ele foi durante muitos anos visto como um agente puramente oral, não é um alimento. E depois de 1990, aproximadamente, é que foi descoberto que o caviar ele tem uma excelente função anti-envelhecimento. São inúmeros estudos, eles têm relação com o balanço da oxidação e da antioxidação e também uma diminuição da quantidade de radicais produzidos depois da fotoexposição. Melhora a hidratação, a elasticidade e, com isso, o aspecto das rugas. Isso é interessante. Melhorar o aspecto da ruga não significa melhorar a ruga.
A ruga, ela geralmente é ressecada, então quando você hidrata, você melhora. É como a mesma ideia de se tratar a queratose pilar com hidratante. Ela tem peptídeos que regulam a produção. Aqui ela já não está falando, a gente já não está falando mais da inibição da metaloproteinase. Aqui a gente está regulando, estimulando a produção do colágeno, um bioestimulador. E também a produção do ácido hialurônico. Ele reduz estresse oxidativo e inflamação induzidos por UVB e aumenta enzimas antioxidantes e diminui as citocinas pró-inflamatórias. E promove a adiponectina também. Esse produto que é muito icônico, ele durante muitos anos foi o ingrediente, o produto de luxo mais conhecido no mundo, que é o produto da La Mer, que é o crème de la Mer. Ele tem um storytelling que é uma viagem, vocês vão ver. Mercy, Aqui, esse vídeo ele vai falar só sobre o mar, uma coisa poética. Depois eu vou explicar o que que é. all life-giving news. The source of limitless renewal and possibility. We embark on endless exploration of its healing energies. Always reaching for new depths of discovery. To harness its power and create miracle God, Miracle the Broth. life force that flows through all of La Mer, with boundless rejuvenation from sea to skin. Falou nada com nada, né? Vocês viram que é só propaganda. Esse aqui. A return to rejuvenation. Our original healing mixture. Powered by visible and regenerating miracle root. Discovered the cream that started it all. Ó, a história da La Mer é a seguinte. Eu não lembro o nome do químico, mas ele era um químico dos Estados Unidos e que em algum momento nos experimentos ele queimou o rosto, então ele tinha uma cicatriz muito grande. E também trabalhava com algas, esse tipo específico de alga. E aí a cicatriz coçava. E ele trabalhava com a alga, não usava luva e coçava a cicatriz. Então ele aplicava no seu rosto esse extrato dessa alga. E a cicatriz melhorou o aspecto. E ele começou a pensar, bom, então eu vou começar a estudar esse extrato. E ele viu que o extrato que melhorou a cicatriz, o extrato que recuperava, porque depois ele começou a aplicar esse extrato, que é o Miracle Broth, em feridas, era o extrato antigo, não era o extrato jovem. E daí foi estudando e foi vendo que existia uma secreção produzida pela fermentação da alga. Essa é uma alga específica, ela fica na costa dos Estados Unidos, é uma região muito fria, ela cresce 20 metros por semana, eles tiram essa alga 2 a 3 meses só por ano, ele tira a alga e aí ele inventou uma viagem que uma marca brasileira copiou, que ele coloca essa alga num campo, sob o sol, e coloca música. Então, que viagem. Ele coloca a música e a alga, ela fermenta, mas de fato fermenta, e ela produz esse suco, esse caldo, que ele chamou de Miracle Broth, broth é caldo, né? E aí ele coloca nesses produtos da La Mer. Então, todos esses produtos, eles têm esse ingrediente que tem essa lenda por trás. A gente fica pensando, será que funciona, né? Mas tem estudos sobre ele. Só que ele tem óleo mineral e parafina. Então, ele é como se fosse um Nivea ou um Aquaphor com esse extrato de alga. E aí, vamos ver aqui. Essa é a foto da alga. Ela cresce muito rápido. E tem vários estudos de fato. Tem um estudo pré-clínico com modelos de pele fibroblasto, que ele aumentou os lipídios de barreira, a filagrina, o colágeno 1 e a cicatrização 3 vezes mais rápida.
Um outro estudo que avaliou em 10 mulheres até 27 mulheres, ao total, né, dos 3 estudos, a redução significativa do eritema, e ele comparou num desses estudos com as 27 mulheres o creme de la mer com a hidrocortisona e mostrou uma melhora. 2 estudos avaliaram barreira cutânea, um com 42 mulheres e o outro com 32 mulheres, e a recuperação foi 81% em 24 horas e a diminuição da perda transepidérmica da água em 10% em 4 semanas. A recuperação 71% vezes 54% em 1 hora e a perda transepidérmica diminuiu 21% em 2 semanas. Anti-envelhecimento foram 2 cremes, o creme é a linha tradicional, depois é uma linha verde com 58 mulheres, depois o outro com 53 mulheres. A melhora em 50% das rugas, melhora em 40% a 75% das rugas, poros e suavidade. O estudo com 305 pacientes mostrando a ausência de efeitos colaterais. O efeito colateral apresentado foi a dermatite contato alérgica, que o autor sugeriu muito provavelmente ser por conta da vaselina, do petrolato. Esse ingrediente eu não costumo prescrever para ninguém, mas como ele é muito falado, os pacientes eles questionam muito. Eu não prescrevo porque ele tem um agente oclusivo. Se for uma pele muito idosa, 70 anos, que é uma pele que já não tem muitas ceramidas, um agente oclusivo ele pode ser útil. Mas, além disso, ele não tem muita utilidade e ele é perigoso em relação ao potencial de desencadear acne ou comedões. Então, eu não costumo usar. E também porque a fragrância é bem característica. Aqui vocês vão ter um dever de casa, que é quando viajar ou passar numa Sephora, testar todos esses produtos. Todos esses produtos têm tester, então vocês vão ter como dever de casa cheirar, olhar a embalagem, pegar, passar no rosto, passar na mão, conhecer mesmo o produto. Mas esse, eu não acho que ele tem um cenário terapêutico que a gente usa. E tem os estudos, tem muitos outros estudos, mas eu ainda sou meio desconfiado desse Miracle Bro, principalmente para essa história aí da música. Esse da Lancôme, que é o Genifique, também ele é antigo, o vídeo dele. Lancôme, new Genifique Ultimate, a revolution in repair science to correct visible skin damages, powered by beta-glucan CM, inspired by a medical Beta-glucagon. known to accelerate skin repair. Reverse skin damages in just 1 week. For the ultimate skin quality, new Genifique Ultimate Serum, Lancôme. Esses foram 27 anos de pesquisa. Só que essas propagandas que exageram, isso eu já trabalhei em muitas empresas que desenvolvem os produtos, o marketing tende a colocar isso. Vocês viram que ele falou aqui, não sei quanto por cento de melhora em 1 semana. O outro falou tantos por cento de 57% de melhora em 1 hora. Não tem nada disso, né? Mas o consumidor gosta de trabalhar com o tempo, então ele quer uma coisa que funciona muito rápido, e as empresas colocam isso. Mas geralmente essas informações de tempo para funcionar não tem respaldo, esse é um chute. Mas esse produto em si, o Lancôme, ele tem muitos estudos, ele demorou 27 anos para ser lançado. E ele tem Bifida Ferment, esse extrato, Bifida Ferment, com glicerina, ácido hialurônico, ácido lático, adenosina. Os produtos todos, esses de luxo, têm adenosina. A gente parou um pouco de usar a adenosina dos manipulados, mas é também uma opção de uso. Ele não tem uma fragrância muito importante, não tem um cheiro diferente dos outros, e o sensorial também não é muito diferente, não. Mas ele tem estudos de aumento da filagrina, loricrina e a involucrina, que geram uma maior resistência contra o estresse oxidativo, efeito antioxidante, diminui a interleucina 8 e TNF. Para pele sensível pós-procedimento, ele também foi usado, acalma a irritação e favorece a cicatrização depois de peeling. Tem estudos interessantes com ele depois de peeling, mas, claro, não é um agente que a gente vai usar depois de um peeling, a não ser que é um paciente ultra sofisticado e que quer isso.
que a gente pode usar um produto simples pós-peeling ou pós-laser, por exemplo. E para o fotoenvelhecimento, ele diminui o eritema induzido pela radiação ultravioleta. Esse é o da Clarins, que é o Double Serum. Ele já ganhou várias vezes de embalagem mais bonita do ano nesses concursos de design. Ele tem uma área aqui dentro que tem um componente oleoso e uma área externa que tem um componente aquoso. E quando a gente aperta, eles misturam. Aqui o vídeo dele. Clarins Innovation, new double serum. What if you could change your skin's future? Our most complete age-defying concentrate. A powerful double formula now with acetylated hyaluronic acid, plant-based squalane, and peptides. Hialurônico, squalane, peptídeos. Exceptional efficacy on the visible signs of aging. 94% say their skin looks younger than yesterday. Esse é o estudo de consumidor. Your skin's future. Clarins. Ele é um dos cosméticos mais vendidos do mundo, da Clarins. Ele tem 21 agentes naturais, botânicos, com todos aí. Quando a gente vai estudar essa fórmula, ela tem uma base hidratante e emoliente que tem squalano, glicerina. Então, squalano, ele faz parte do Natural Moisturizing Factor, atrai água. Glicerina é tanto umectante como emoliente. O triglicérides de cadeia média, que é um agente emoliente, e os óleos vegetais de soja e abacate. Ele tem umectantes como a glicerina, propanediol, butileno glicol, ácido hialurônico. Ele tem ativos anti-idade, o matrixil, super conhecido matrixil, que são peptídeos, né? O 1 e o 7. Tem vitamina E, silimarina, cúrcuma, acerola e a edelweiss. Edelweiss, ela é uma planta que ela é conhecida na Europa como a planta da morte, porque ela é uma planta bonita. Coloque depois no Google, Edelweiss. Ela algumas marcas de luxo utilizam. Ela nasce nos Alpes, na região de costas rochosas. Ela nasce na rocha. Se tiver um pouquinho de terra e o clima for ideal, ela nasce. E durante muito tempo, a cultura, principalmente dos suíços, era de entregar como prova de amor uma Edelweiss. E as pessoas morriam, porque elas subiam nas rochas, iam pegar essa Edelweiss e morriam. Então, eram as mortes pela planta da morte, Edelweiss. Então, para a mulher, quando ela recebia essa planta, significava que o amado tinha passado por uma provação, por um cenário extremamente desafiador. E ela tem extratos vegetais calmantes, como aveia, aloe vera, castanha da Índia, centáurea, manga, banana, prímula. Ó, a banana aí, eu acho que eu falei esses dias no Instagram sobre a banana. E Jânia Rubens. Ele é interessante, mas ele tem muitos componentes, é bem espesso. Para uma pele jovem, ele não funciona. Ele tem muitos ativos, ele pode ser combinado também com a tretinoína, mas ele é extremamente oleoso. E aqui estão todos os extratos, ó. Cardamomo, aveia, castanha da Índia, babosa, cacau, edelweiss, a planta, né? Açafrão, abacate, espinheiro, banana, óleo de prímula. Prímula é muito usado nos Estados Unidos. Figueira do fogo, folha da fortuna, manga, centáurea, lírio do brejo, cardo selvagem, junco. O junco ele é um ingrediente patenteado. Alga coralina, soja, acerola e o medronho. Medronho é uma árvore do Mediterrâneo. A gente não tem aqui. Então, ele tem todos esses ingredientes. Ácido graxo de cadeia curta, cadeia longa. Um é utilizado para aumentar a conservação da fórmula, o outro para dar o sensorial, o outro para fragrância, o outro como agente antioxidante. Cada um tem um nome. E aqui eu queria só mostrar para vocês um nome. O nome da banana, o nome científico da banana. Musa sapientum. E outro nome também. Esse, quando a gente vai formular, a gente tem que saber tudo de cor, porque no rótulo a gente tem que colocar o Winky, que esse nome é em cima.
Esse da Shiseido, Shiseido Ultimune, é a nova fórmula. Introducing new Shiseido Ultimune Power and Peace and Serum. Slow the skin aging cycle. Discover a potent formula that penetrates deep into the skin surface to promote rejuvenation. 95% saw improved radiance and texture with less visible wrinkles. Infused with 14 powerful amino acids distilled from Japanese camellia. Freedom from age. Ultimune. Shiseido, Ginza, Tokyo. Vocês já viram essa plantinha aí num produto antes, né? Que é qual? Que é a camélia. Então, a Shiseido também utiliza a camélia. Só que aqui é uma camélia, é o extrato da camélia japonesa, que ele é fermentado com saquê. Então, ele produz o Miracle Grow japonês. E aí ele tem tudo isso. Só que ele é mais um agente hidratante e umectante do que outros, porque a concentração dele, da camélia, é muito pequena. E aqui, os estudos, né? Os estudos não, aqui é a dissecção da fórmula, ele tem água, glicerina, agente de textura, antioxidantes, da vitamina E, os agentes botânicos naturais, a água de rosas, a camélia, os fermentados, lactobacilos. Fermentados, a gente tem que estudar muito os fermentados, porque eles são bastante úteis na melhora da reparação celular, pós-procedimento, por exemplo, mas não tem pesquisa em revista indexada desse produto fechado. A Sisley foi a primeira empresa a fazer embalagens com refil no mundo. É uma marca quase toda natural, com ingredientes naturais. E ela tem uma rosa, que é a rosa centifolha. E aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o que é essa rosa centifolha. Quem vai falar para vocês é a Mônica Rossetto. Ela é uma perfumista, uma das únicas perfumistas que a gente tem no Brasil. E a gente vai fazer com ela no curso um workshop de perfumismo. Ela fala aqui das rosas, mas eu vou colocar já no momento em que ela fala da centifolha. Então, o comecinho está aqui. As flores que estão as luzes da perfumaria. É muito difícil imaginar uma fragrância feminina que não tenha uma flor. Se não for na linha de frente, pelo menos, como a gente falou, no chorus line. Eu vou começar uma série hoje falando de flores, as flores da perfumaria. A primeira flor é a rosa. Eu reuni os vídeos que eu tenho sobre a rosa e coloquei aqui. Mas eu queria mandar uma vinheta. Posso fazer uma introduçãozinha? Mas eu vou colocar aqui já para vocês, já, quando ela fala da rosa. Hoje a gente vai falar de rosa. Mas para a perfumaria, apenas 2 tipos de rosas são importantes. Rosa centifolia é natural do Irã e foi levada para... Rosa centifolia é a rosa desse produto que eu vou falar para vocês, tá? Tudo que ela falar em relação a perfume, a gente considera também em relação a cosmético, porque é esse extrato que é usado nos produtos cosméticos, nas embalagens. Isso lembra, a gente está falando dos produtos da Sisley, tá? Rosa centifolha, é uma rosa extremamente cheirosa. França no século XVI e junto com o jasmim trouxe fama e fortuna para a cidade de Graça, que é chamada de rosa de maio. As rosas são colhidas à mão no mês de maio, por isso que ela se chama também rosa de maio, porque é o mês da floração. Um bom coletor chega a colher 6 quilos de rosas por hora. Com quantas rosas se faz 1 quilo de absoluto? Através do processo de extração com solventes voláteis, eu vou obter o absoluto de rosa de maio. A gente vai com François visitar uma agricultora que produz rosas. Ela começou pequenininho, com o seu jardim, e nesse pequeno pedaço de terra ela cultivava a rosa de maio. François e ela vão desenvolver uma qualidade especial de rosa para a Maison Dior. As pessoas falam que o jasmim é o rei das flores e a rosa é a rainha das flores. Principalmente no filme que a gente vê a agricultora mostrando como se faz um enxerto da rosa. E eles fazem rosa por rosa. 50 mil rosas no jardim.
E como é o odor da rosa absoluta? Floral, intenso, rosado, encorpado, aveludada, lembra um pouco a mel, um pouco mais graxosa, radiante. Vou falar baixo para a rosa absoluta não ouvir, mas eu adoro a rosa boa. A rosa damascena é a variante que nós É. encontramos no Vale das Rosas. Rosa damascena a gente não usa. A Sisley usa a rosa centifolha. Essa rosa, a Sisley, ela só utiliza a rosa de Grace e essa rosa dos agricultores. Ela é colhida entre 5 e 6 da manhã, tem um período específico, não pode tomar sol. E são toneladas de rosa para produzir o absoluto da rosa, que é usado no perfume e também nas notas olfativas e no vidro do cosmético. Aqui um videozinho sobre ele. Black Rose. Ela não é preta, não. É só o nome. E aí tem estudos também que ela diminui, que o extrato reduz irritação, inflamação e prurido em doses baixas, protege contra a mutação relacionada à radiação ultravioleta, inibe tirosinase, tem uma linha da Sisley que é clareador, inibe a reação de Maillard. Reação de Maillard é uma reação de glicação, em que a glicose se liga à proteína, destrói a proteína e produz uma substância amarelada que chama produto final de Amadori. Por isso que o velhinho ele fica um pouquinho mais amarelo, é essa reação de Maillard, e o extrato de rosa ele inibe essa reação. Por isso, uniformiza o tom. Tem um outro produto que é a niacinamida, que também inibe a reação de Maillard e retarda o envelhecimento cutâneo. E uma curiosidade da reação de Maillard é que ela é o que dá sabor dos produtos quando a gente flamba. Então, quando a gente faz um bife e ele muda de cor, essa é a reação de Maillard. E ela gera esses produtos de Amadori que são gostosos. Essa é a diferença do gosto de um bife cru e de uma carne flambada, frita ou assada. Ela é rica em flavonoides e agentes fenólicos e extratos alcoólicos. Os extratos alcoólicos eles concentram mais ativos, por isso que eles produtos eles têm um pouquinho de álcool, mas eles são bastante seguros. E em alguns casos eles geram uma dermatite contato alérgica, o extrato da rosa, o extrato absoluto. Mas é um produto extremamente interessante também. Então, um produto desse para uma pele jovem pode muito bem ser utilizado. E como esquema clareador também, mas tem um produto da Sisley específico para clarear. Esse, acho que é o último. Não, não é o último. Da Estée Lauder, é o Advanced Night Repair. Vamos ver aqui sobre ele. Estée Lauder, depois vocês pesquisam sobre a história dessa senhora. Foi uma história incrível. Ela revolucionou os batons, por exemplo, femininos. Ela entregava batons para as mulheres que iam lutar na guerra, junto com a Elizabeth Arden. Ela foi uma grande pioneira. E eu não sei o que acontece com esse Night Repair, que as mulheres usam e não querem parar de usar. Elas gostam de usar. Eu não achei que ele tem nada demais em relação ao sensorial, mas é um produto que elas gostam muito, muito de usar. Minha mãe é uma delas. A pessoa se apaixona. E ela tem a Bifida Ferment. Vocês já viram também falar sobre o extrato fermentado da Bifida, que ela protege o DNA, ela tem o tripeptídeo 32 e a adenosina, tem o hialurônico, o extrato da camomila, de cola e de baobá. Baobá é um produto que a gente tem muito aqui no Brasil, junto com o murumuru, que são ingredientes
brasileiros e a gente esquece desses produtos, eles são vendidos lá e a gente compra de novo. Bisabolol, esqualano e a lecitina. A lecitina é extremamente interessante como agente restauradora. Com isso, a gente termina. Eu falei aqui para vocês 10% do que, ou menos, do que eu vou falar no curso. No curso eu vou explicar o que são, quais são os ingredientes de toda a linha. Então, toda a linha da Sisley, Black, Rose, toda a linha da Dior e outras opções aos produtos convencionais. E como as marcas fazem também esses ingredientes. E também outras marcas de luxo, por exemplo, Caudalie, que eu não citei aqui, ou a Clé de Peau também. Vocês viram que é muito importante que vocês conheçam esses ativos. Tem consumidor para isso. Vocês também são consumidores desses produtos. Eles têm muita ciência. A gente consegue substituí-los por outros produtos facilmente, mas o luxo, em alguns casos, ele é muito bem-vindo. O luxo, ele é, em muitos casos, elegância, mas ele tem relação com simplicidade. Vocês viram que essas fórmulas, elas são minimalistas, porque elas não são maximalistas. E elas também, muitas pessoas dizem, eles não abrem a fórmula. Eles abrem sim, por exemplo, tem 10% do extrato de bífidos. É só você perguntar, você olhar a fórmula e investigar. Mas eu já vou mostrar para vocês no curso isso tudo bem mastigadinho. Vai ser um guia, né? Esses produtos, eles não mudam, então os ingredientes, eles são sempre os mesmos. É raro quando acontece a mudança. Aqui está a programação do curso, ele vai ser nos dias 8 e 9 de novembro, no MASP. A gente já está com 70% das vagas, quase fechando, né? E ainda tem alguns meses, o curso vai ser em novembro, porque é um curso que de fato agrega muito. Ele não tem outro curso como esse. Tem cursos de cosméticos, de cosmecêuticos, mas é por farmacêuticos, biomédicos, e não é a nossa linguagem. Então, ele não tá, eles não conseguem falar o nosso repertório, incluir esses produtos e os formulados num esquema terapêutico. Isso a gente consegue muito bem. E esse curso, ele não tem conflito de interesse, essa aula também não teve, não falei com nenhuma marca para trazer essa aula. No curso também não vou falar com nenhuma marca, o que eu vou trazer é ciência, estudo, análise de rótulo, de revisão sistemática. Vão ser blocos, eu vou falar do primeiro bloco, os ativos que funcionam, o que é um clareador, o filtro solar, um hidratante, um sabonete, a química disso, né? Voltado, claro, para o dermatologista. Depois eu vou falar de protocolos personalizados, então eu vou ensinar vocês a montar um protocolo para acne, melasma, rosácea, olheira, pele seca, pele sensível, pele oleosa, gestante, homem, menopausa, que é tudo aquilo que a gente atende no dia a dia. Todo paciente que vai fazer uma toxina, ele tem uma pele que precisa ser tratada. Se você é inteligente, você pega esse paciente através da prescrição, porque a prescrição é um pouco do que ele vai levar de você para casa dele. A formulação descomplicada, então veículos, texturas personalizadas para cada tipo de pele e com exemplos práticos a gente vai fazer essas fórmulas. Também os cosmecêuticos, cosméticos de luxo e as tendências com skin minimalismo, microbioma, o clean beauty e as tecnologias e muitas outras coisas. A gente vai ter casos reais, experiências sensoriais, a gente vai montar o protocolo junto, então todo mundo vai montar aqueles protocolos para o seu paciente, a gente vai ter pacientes reais, vocês também vão ser pacientes, isso é muito legal porque vocês vão ver vocês já vão começando a pensar, será que o skincare que vocês fazem é o ideal? Quer dizer, você tem certeza absoluta que o seu skincare é o ideal? Será que você está maximizando todas as oportunidades terapêuticas dos produtos prontos, dos manipulados ou dos produtos de luxo como deveria? Isso tudo a gente vai descobrir no curso. Vai ser um prazer encontrar com todos vocês. Com alguns, eu vou reencontrar, muitos eu vou ter a oportunidade de conhecer. Eu não tenho ex-alunos, eu costumo ter sempre alunos, porque a gente continua sempre com esse contato. Eu vou abrir aqui agora Pergunta. A Mariana, se para quiser, ela pode pergunta. fazer.
microfone, se ela quiser. Se ela não quiser, ó, a pergunta dela foi: o da Dior seria bom para pele com acne e manchas? Pode, sim, pode. Exatamente. A, E ele não é caro, viu? Carol- Não. a Carol. Doutor Felipe, Oi. não é caro, 1.100, 3.600. Aí, você usa 3 meses, divide, dá R$ 300 por mês, 2 vezes que você come fora, para usar um produto super gostoso, não é bom? Ellen, que a Ellen quer saber. A Carol Lebinhaski perguntou: para um paciente com dermatite de contato alérgica, qual seria o mais seguro desse, na sua opinião? O da Chanel, Por quê? porque ele é o mais estudado em relação à segurança. Chanel número 1, o sérum da Chanel. Pessoal, quem quiser fazer mais perguntas, pode falar aí, e a gente está aberto para esse momento agora. Como é que é por escrito? É só você avisar para eles que eles fazem perguntas aqui no Perguntas e Ah, é Respostas. só você ver aí, né? Isso. Ó, eu quero saber, ou já usou algum desses produtos que eu mostrei? E o que achou? Bem rapidinho. A Ania tá aqui. Assim. Gente, a Ania, daqui a pouco eu vou falar sobre o curso dela. A Vanessa Lisboa falou que o da Lancôme, sim, ela já utilizou. Se quiser, você pode abrir o microfone, Vanessa. Creme de olhos da Dior, a Olivia usou. Ele é ótimo. Ele tem agentes com brilho. A Ana Flávia Borges, se quiser, pode abrir o microfone também. Falou que já usou o da Guerlain e achou gostoso sensorial. Também gosto muito. Ele parece oleoso, mas não é oleoso. A Aureliane quer saber o meu preferido. Qual que é o meu preferido? A Aureliane, se quiser, pode abrir o microfone também. O meu Amada, preferido qualquer. é o da Chanel. E um que eu não falei aqui, que eu vou falar só na aula sobre ele, que é o da Givenchy, que chama... Não, não vou falar o nome, vou deixar uma surpresa para vocês. Mas os meus dois preferidos, o da Chanel e o da Givenchy. Não vou falar o nome. O da Caudalie... Da Caudalie é bom. A Caudalie foi a primeira marca que introduziu no mercado os produtos com uma textura em mousse. É uma textura diferente. Então, todo mundo gostou muito dessa história de mousse. E ela usou também, usa, né? Os derivados da uva. Tudo da Caudalie tem uva. Agora você vai usar esses outros todos. A Mari falou também: o meu máximo de luxo foi o da Caudalie, né? Essa daí. Creme noturno. E sério, ela amou. Resveratrol Lift da Caudalie gosto, mas não uso. Eu acho que ele falta ingredientes nele. Para usá-lo, você precisa usar muitas outras coisas junto. A Ellen levantou a mão, não sei se ela tem alguma pergunta, mas pode fazer outra, querido. Enquanto isso, o Thiago falou: eu já usei o mousse de limpeza da Sisley, que você, inclusive, escreveu. É, você gostou, Thiago? O Thiago se consultou comigo, eu passei um skincare bem legal para ele. Depois ele fez o curso. Quando eu vi no curso, a pele estava ótima. Ah, amei.
A Isabela Pedrini está perguntando para rosácea com queixa de melhora de textura. Qual o melhor? O Shiseido. Por quê? Porque ele tem mais agentes calmantes. Um dia eu vou viver dessas marcas. Para melasma, qual você prefere, Felipe? O da Sisley. Por quê? Porque ele tem mais agentes clareadores. Sisley, inclusive, tem uma linha para clareamento. E um outro para melasma que tem os mesmos ingredientes, que é da Beiersdorf, que tem os mesmos ingredientes da Eucerin. O da La Prairie. Os coreanos. Coreanos é outra história, né? Eu vou falar depois dos coreanos. Tem um pouquinho. A Vanessa perguntou: o que você acha do make-up da Sisley? Cadê? Ela está perguntando: o que você acha do Ah, não make-up? costumo prescrever. Tá bom. A gente tinha uma Sisley aqui, mas agora não tem mais. Sisley tem também uma linha de filtro solar que é super sofisticada e diferente. Deixa eu ver mais. 1h30 de aula e vocês estão aqui, né? Parabéns. Pode perguntar, pessoal. Pode perguntar, Felipe, de eles fazendo mais coisas. Eu quero saber o que vocês acharam da história do Miracle Bra da La Mer. O que você achou? Achei em partes bem marqueteiro e em outras eu achei que se tiver base científica faz muita diferença ter um ingrediente tão exclusivo. Conheço, da Herborian. Mas aí não entra aqui como luxo, não. Inclusive, o uso de ingredientes exclusivos, Felipe, tem respaldo científico na saúde cutânea ou é pelo mercadológico? Uso de? Ingredientes exclusivos, esse Miracle Bra, às vezes caviar, ouro, diamante. Tem muitos estudos. Inclusive, ele é contraintuitivo, mas os produtos naturais, os patenteados, eles têm bem mais estudos das marcas que a gente diz para os pacientes hoje que são Então a gente fala às vezes, isso é um cosmecêutico, não um cosmético. Mas dessas que a gente prescreve aqui, por exemplo, Isdin, Eucerin, esses que eu disse, tem muitos. Os estudos são muito maiores. Boa. Eu tenho uma pergunta. La Mer seria a prima rica da Nivea. Isso, exatamente. É a prima rica, é o Nivea da latinha com o Miracle Bra. Um dia eu vou fazer um estudo comparando as duas. Ô Felipe, como o médico pode orientar aí os pacientes numa relação custo-benefício? Assim, qual seria a maior prioridade para investir em cosméticos de luxo? Por onde ele deveria começar, se ele estivesse fazendo uma receita para um paciente? Assim, seria a prioridade? Onde ele deveria investir? Investir nos hidratantes noturnos. E investir num repertório que tem a ver com nutrição. Pele nutrida, nutrição. Aí, Olivia. Antioxidação. Eu não acho que os tônicos, eles têm potencial, nem os sabonetes, nem os sérums de uso diurno. Mas os hidratantes noturnos, eles têm um bom lugar. O da Dior, o da Chanel, esse da Givenchy, que eu vou falar, o da La Mer, não. O da Shiseido, talvez, depende. O da Sisley, sim. Os da La Prairie são muito caros. Eu costumo falar para o paciente assim: você vai usar essa minha receita aqui manipulada, que vai ter os ingredientes ativos, a medicação, por exemplo, tretinoína, hidroquinona, enfim, o que eu acho que tem que ter de ativo, e depois, como um produto acessório, mas também importante na forma, um desses de luxo. Como saber quando indicar um produto
de luxo, sempre que possível. Sempre que você conversa com o paciente e vê que ele pode pagar. Os produtos de luxo, eles são todos substituíveis, né? Eles não são essenciais. Eles são de uso luxuoso mesmo, né? Ele é um a mais, um plus, é um brinde para aquela pele do paciente. Você sempre deve optar pelos tradicionais, mas aquele paciente que valoriza esse tipo de cuidado com a pele, eu costumo falar, ó, você está disposta a pagar um pouquinho mais para ter um produto um pouco mais sofisticado? Um pouquinho mais quanto? E aí você fala o preço, você olha e fala o preço. Ah, sim, tal, estou disposta a pagar, você prescreve. Senão, você continua com o tradicional. Se pudesse escolher um extrato umectante favorito, Pantenol, Por quê? porque é o melhor, mais barato e é o que tem mais estudos. No dia a dia mesmo, é o Pantenol, hialurônico, ácido hialurônico mesmo. Só que já ficou muito comum, não é? Ácido hialurônico, então a gente muda para Pantenol. Eu tenho mais uma. Diga. Em qual condição clínica você acha que um cosmético de luxo pode ser justificado como parte do tratamento mesmo? É algo que não é só alegórico, mas também porque vai trazer mais resultado. Uma pele extremamente irritada, frágil e eritematosa. Nesse cenário, sim, porque os agentes botânicos, e daí entra o da Double Serum, da Clarins. Então, esse para para essa pele sensível é interessante. Então, em peles sensíveis, os de luxo costumam funcionar melhor, porque os agentes calmantes, eles são bem difíceis de ser manipulados. E aí, uma coisa curiosa, quando eu falei que eu ia dar essa aula aqui, uma empresa de manipulação me disse assim: olha, você consegue manipular tudo que tem a maioria dos ingredientes que tem nos cosméticos de luxo. Mas isso é o que a gente nunca vai fazer. Porque a ideia de se usar um cosmético de luxo é a experiência de um cosmético de luxo. Não vou colocá-lo num produto manipulado, tradicional. Precisa ter a experiência, a embalagem bonitinha, o cheiro e o pertencimento. Então, não manipulem esses ativos. Esses ativos são só para o cosmético de luxo. Para os tradicionais, vocês vão ver no curso como a gente utiliza. Aqui, ó. Existe algum protetor solar dessas marcas que você indica que tem algum Não, diferencial? não tem. Existe algum protetor solar de luxo? Existe, todas essas marcas têm o protetor de luxo, mas nenhuma vale a pena, não. Ó, pergunta da Aureliane. Você prescreve quando o paciente não for deixar de fazer um tratamento feito por você para comprar ele? Não, eu acho que não compete. O skincare, esse é um comportamento, esse Tá. eu acho que esse é um pensamento assim que eu acho que muitos alunos têm, que não sei se é isso que você quis dizer, que é às vezes a pessoa pensa que o dinheiro ele compete, né? Que os procedimentos competem com o skincare, mas eles não competem. Eles ocupam cenários bem diferentes. E a consulta do skincare, ela é bem mais lucrativa do que a consulta do que o procedimento. Porque, por exemplo, a consulta que você vai prescrever um creme, você não tem custo nenhum, é só da sua hora. Mas você vai fazer uma toxina botulínica, você tem o custo da toxina, o custo do preenchedor. E quando você consegue captar o paciente e mostrar para ele a importância de um skincare, que é quando a pele gosta de usar, quando a pele pede, em que ele se sente nu sem usar o seu produto, que aí você só consegue quando conhece muito bem a cosmetologia, é isso que você quis dizer. É, ele volta. Então ele vem uma vez, depois de 3 meses ele vem para você tratar a pele, depois de 3 meses ele faz a toxina botulínica, depois ele volta para ver a pele. Mais uma pergunta do Thiago. Você lê ali mais alto? Se existem farmácias de manipulação que fornecem frascos mais sofisticados e que não sejam aqueles pumps sem graça. Sim, todas as farmácias têm.
O da Dior é o mais copiado. Todas as farmácias têm o mesmo vidro da Dior, um vidro, uma embalagem Dior-like. Todas as farmácias têm essa embalagem. Você pode usar também, mas não é como usar um comprado com a logo, né? A experiência é diferente, mas imita. Eu sempre mostro para os pacientes as embalagens. Eu tenho no consultório e eu mostro. Falo, você gostou mais dessa ou dessa aqui? Qual que você imagina lá na sua bancada? E comecem a fazer isso. Liguem para a farmácia, qualquer farmácia, e peçam, eu quero que vocês me mandem todas as embalagens que vocês têm aí. Eles mandam de graça, para vocês terem e mostrarem para o paciente. Faz parte do storytelling. Você vai escolher o produto, a fragrância, a cor e a embalagem. Você pode escolher tudo quando você manipula. Pergunta da Vanessa. Pele da menopausa, o mais importante de todos é as ceramidas. O ingrediente é ceramida. É o que a mulher mais perde. A mulher na pós-menopausa perde 60% da massa de ceramidas, e isso é muito importante para a degradação dos corneossomos, para a capacidade de link, de ligação intercelular. Por isso que a pele descama, por isso que ela é frágil. Então, ceramidas. Mais perguntas? Quanto tempo você gasta na consulta de skincare? Depende do meu humor. Depende do dia, mas eu deixo para consulta mesmo do paciente de 1 em 1 hora. Mas amei. Mas às vezes a gente não tá com paciência, às vezes a gente tá com mais paciência, né? Ou tem paciente que a gente se identifica mais, mas eu deixo 1 hora, geralmente. Mais perguntas, pessoal? A Aureliane é uma aluna que ela fez o curso de peeling e a gente tem um grupo e continua em contato. Ela fez em maio o curso e ela manda os resultados e são resultados excelentes, excelentes. Ela está fazendo muito proveito desse curso de peeling, que está fazendo dinheiro também, né? Mas está tendo resultados maravilhosos. As complicações do processo a gente ajuda, eu cuido junto com ela, o grupo aprende também, ela está de parabéns, é uma grande entusiasta dos peelings químicos. É inteligente e precisa saber o skincare, porque a gente associa. A Mariana, que é a embaixadora, se ela tiver alguma dúvida, pode mandar aqui. Obrigado pela ajuda. Ó, com quanto tempo você orienta retorno para paciente de skincare para avaliação de resultado? Isso eu nunca falei sobre. Quem perguntou? A Isabela Pedri, ela está inscrita no Ah, curso de cosmetria. ela não tem. Então, isso que você perguntou, ela está inscrita já? Tá. Todos aqui são todos alunos. É, eu deixo, é assim, o que que eu faço? Eu prescrevo sempre um pouquinho de produto. Por quê? Porque eu quero que seja o produto perfeito, que o paciente ame. Então, eu prescrevo mais ou menos 10 ou 15 gramas. E aí, eu sempre coloco aqui no Google Agenda. Depois de 1 semana, 10 dias mais ou menos, eu mando uma mensagem, as assistentes mandam uma mensagem para o paciente perguntando o feedback dele em relação ao skincare.
Então eu vou nessa pergunta você gostou da fragrância, do sensorial? Ficou grudando? Ficou sequinho? A cor veio legal? Porque eu quero que ele já me dê o feedback. Se o paciente gostou muito, amou o resultado, eu sei que ele vai usar. Então eu mando uma fórmula online para uso de aproximadamente 40 dias até 2 meses. É o período aproximado, 2 meses que eu deixo. Mas sempre é importante esse feedback inicial, porque às vezes ele não vai, se ele não gostou da fórmula, ele não vai usar 2 meses e vai desperdiçar dinheiro, né? Agora, dos produtos de luxo, eu nunca vejo ninguém reclamar, porque o primeiro ponto é o residual, que é o sensorial, então todo mundo gosta dos de luxo. O participante anônimo, se quiser falar o nome depois, disse que as aulas só estão aumentando a ansiedade para o curso de novembro de cosmética. Uhum. Gente, é um curso que eu faria, porque dá muito trabalho a gente estudar todos esses ativos. Vocês vão ver que para chegar numa aula em que a gente fala de 10 estudos de um ativo, a gente precisou ler 10 estudos, cada estudo tem páginas. Então, é um trabalho, uma coisa muito condensada que eu acho muito, é um curso que eu faria. A Mariana falou que já comprou a passagem. E o Thiago falou que já fez e faria novamente. Faça novamente. E muda, né? Por exemplo, essa aula que eu fiz para vocês, eu terminei hoje, porque eu gosto de atualizar muito bem. Então, tem estudos lá que eu peguei que foram agora de junho de 2025. Então, E os argumentos que você vai trazer, né? Os assuntos abordados vão ser atualizados com a EADV, né? Que você está indo agora. sim, eu vou dar algumas aulas no EADV, que é o Congresso da Academia Europeia de Dermatologia. É como o meeting, só que da Europa. E eu vou dar algumas aulas, participo da coordenação, e eu vou fazer uma aula para vocês sobre as novidades em relação à cosmetologia, à cosmiatria das aulas do Congresso, do EADV. O que que tem de novo, super novo, que a gente aprende lá e demora 2 anos para chegar aqui no Brasil. Então, eu vou fazer essa masterclass também das novidades do EADV. EADV é um congresso que, se vocês tiverem a oportunidade de irem, vão, porque é um congresso sem conflito de interesses, as aulas elas são muito inteligentes, a gente escolhe muito bem os palestrantes, não é um congresso comercial, é gigantesco, esse ano acontece em Paris, cada ano é em uma capital, e é um congresso incrível, a gente aprende muito. Tem doença, tem cosmiatria também, tem cirurgia, acho que é um congresso que vale muito a pena. Agora faz uma pergunta para eles, Felipe, sobre o tema da próxima Masterclass. A gente Ah, está pensando em falar sobre marcas que estão muito visadas no digital, como Creamy, Salve, Principia, WePink. E até a Mariana trouxe essa questão para a gente. O que eles acham da gente falar sobre essas marcas e analisar os rótulos como fizemos das marcas de luxo? sim. Tem alunos pedindo, a Mariana que levantou essa ideia, e muita gente quer que é a ciência, se há ciência, se não há, o que que é essa história de cosméticos acessíveis, essas marcas. Então, Creamy, Salve, Salve, WePink, WePink, Principia, Principia, The Ordinary que está chegando no Brasil. The Ordinary. The Ordinary Fala para eles falarem no chat aí se eles gostam desse tema. eu acho que vai ser um tema legal. Vão ser grandes surpresas. Um coraçãozinho ali, talvez. Todo mundo concordou. É isso, eu acho, né, gente? É muito bom estar aqui com vocês, viu? Eu, para, eu acho que o que me motiva é o ensino, a educação e esse contato que a gente tem. Isso é o que me faz continuar. E é isso. Acabou. Estão me mandando parar aqui, ó. Um beijo, viu? Todo mundo fiquem bem, boa noite. Assista a novela Agora Vale Tudo, que tá ótima. Tchau, tchau.
Tchau, pessoal.